Fala pessoal, boa tarde. Vamos para as análises dos jogos deste sábado, 23 de abril de 2022. Mas antes vamos dar uma passada na lista dos jogos de quinta-feira. E na nossa lista de quinta tinha aí apenas dois backs. O back Malmo, que não bateu, ficou no 0 a 0 jogando fora de casa. A equipe que foi muito mal. Foi um jogo aí que poderia até ter perdido esse jogo, porque a equipe da casa em alguns momentos levou mais perigo. O Malmo teve uma boa chance no final do jogo em cobrança de falta, que o goleiro fez uma grande defesa. E não bateu o nosso back. Já é a segunda vez que a gente coloca o Malmo em back e o Malmo acaba empatando. Tivemos também pela Copa do Brasil o jogo Atlético Goianiense contra o Cuiabá. E não bateu também a nossa lista de quinta-feira, uma lista com 100% de erro. A equipe do Atlético Goianiense abriu o placar aos 70, mas aos 81 acabou tomando um empate. Esse gol foi muito bom para mim, porque eu estava no over mais de 1 e eu peguei uma odd ali na casa dos 3,70 e foi uma boa odd, deu para pegar um lucro bom nesse jogo ainda. Mas na nossa lista de back não bateu nenhum nesta quinta-feira. Vamos agora para as análises dos jogos deste sábado. E vamos começar com a Premier League. Temos aí muitos jogos, já começando às 8h30 da manhã, temos Arsenal contra o Manchester United. A equipe do Arsenal vem de uma boa vitória fora de casa quando venceu a equipe do Chelsea, enquanto a equipe do Manchester United vem aí de uma derrota sofrida para o Liverpool, quando foi goleado por 4 a 0. Jogando em casa, a equipe do Arsenal ocupa a terceira colocação. Em 16 jogos, venceu 10, empatou 2 e perdeu 4. O Manchester United, jogando fora de casa, ocupa a nona colocação. Em 16 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. As últimas partidas entre eles: vitória do Manchester United, empate, vitória do Arsenal e vitória do Arsenal. O Arsenal vem de vitória sobre o Chelsea, depois de uma sequência de 3 derrotas consecutivas. O Manchester United vem aí nos últimos 3 jogos com 2 derrotas e 1 vitória. Aqui pode ser um jogo interessante até para buscar alguma coisa no mercado de gols. Deixa eu dar uma olhada aqui nas odds do over. O 2,5 a 1,80, abaixo de 2 eu não vou fazer nada nesse jogo. Leicester e Aston Villa eu vou ficar de fora. Manchester City não tem odd para fazer muita coisa aqui. Provavelmente vai ser um back Manchester City. Norwich contra o Newcastle. A equipe do Norwich ocupa a 20ª colocação. Nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Newcastle ocupa a 11ª colocação. Nas últimas 5 partidas, venceu 3 e perdeu 2. Vem aí de uma sequência de 3 vitórias seguidas. Jogando em casa, a equipe do Norwich ocupa a 19ª colocação. Em 16 jogos, venceu 3, empatou 3 e perdeu 10. Marcou apenas 12 gols. Jogando fora de casa, a equipe do Newcastle ocupa a 17ª colocação. Em 16 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 9, marcando apenas 13 gols. As últimas partidas entre eles: empate, vitória do Newcastle, empate em 0 a 0 e vitória do Norwich City. Os últimos jogos do Norwich: o Norwich vem de derrota para o Manchester United, depois de vencer o Burnley em casa. A equipe do Newcastle vem aí de 3 vitórias seguidas: Wolverhampton, Leicester e Crystal Palace. E nesse jogo eu vou buscar o back Newcastle. Ainda pela Premier League temos Brentford contra a equipe do Tottenham. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Tottenham venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Brentford venceu 4 também e perdeu 1. Jogando em casa, a equipe do Brentford ocupa a 14ª colocação. Em 16 jogos, venceu 6, empatou 2 e perdeu 8. Jogando como visitante, a equipe do Tottenham ocupa a 4ª colocação. Em 16 jogos, venceu 8, empatou 2 e perdeu 6. Os últimos jogos entre eles: vitória do Tottenham e vitória do Tottenham. O Brentford vem aí de 3 vitórias consecutivas. A equipe do Tottenham vem aí de uma derrota. Perdeu em casa para o Brighton na última rodada. Eu vou ficar fora desse jogo. A equipe do Tottenham, quando parece que vai dar uma engrenada, acaba jogando mal.
como foi nessa última partida contra a equipe do Brighton. Dando sequência, temos também Bundesliga. Temos aí alguns jogos, mas aqui eu vou analisar apenas o jogo do Red Bull Leipzig contra a equipe do Union Berlin. É um jogo que já estava aí na nossa lista no meio de semana, só que lá era pela Copa, aqui é pela Bundesliga. As últimas partidas entre eles, está aí vitória do Red Bull Leipzig, vitória do Union Berlin, vitória do Union Berlin e vitória do Leipzig. E aqui, até para ser coerente com a minha análise do meio de semana, eu vou colocar também a equipe do Red Bull Leipzig em back. Dando sequência, temos campeonato italiano. E aqui vamos para o jogo Venezia contra a Atalanta. A equipe do Venezia ocupa a 20ª colocação e nos últimos 5 jogos perdeu todos. A equipe da Atalanta, que não vem fazendo uma boa temporada, nos últimos 3 jogos são 3 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Venezia ocupa a 19ª colocação. Em 16 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu 10. Marcou 16 gols, média de 1 gol por jogo. Jogando como visitante, a equipe da Atalanta ocupa a 4ª colocação. Em 16 jogos, venceu 10, empatou 3 e perdeu 3. Marcou 28 gols e sofreu 15. A Atalanta, curiosamente, é uma equipe que tem pontuado mais fora de casa do que jogando em seu estádio. Jogando em casa, ocupa apenas a 13ª colocação com 4 vitórias. Os últimos jogos entre eles, a Atalanta venceu as 4 partidas. O Venezia vem aí com a race horrorosa. Nos últimos 10 jogos, são 8 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe da Atalanta vem de 2 derrotas seguidas em casa e perdeu fora de casa para a equipe do Sassuolo. Aqui eu vou colocar a Atalanta na nossa lista de back também. Inter e Roma é um jogo bem interessante, a Inter brigando ainda pelo título. Eu vou ficar fora desse jogo, aqui é mais para o ao vivo mesmo, para a leitura de jogo. E pelo campeonato francês temos Saint-Étienne contra o Mônaco. O Mônaco está aí com uma sequência de boas vitórias, são 5 vitórias consecutivas. E a equipe do Saint-Étienne ocupando a 18ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Saint-Étienne ocupa a 17ª colocação. Venceu apenas 4, empatou 6 e perdeu 7. Jogando como visitante, a equipe do Mônaco ocupa a 7ª colocação. Venceu 6, empatou 4 e perdeu 4. As últimas partidas entre eles, temos aí vitória do Mônaco, empate e vitória do Saint-Étienne. O Saint-Étienne vem de uma vitória sobre o Brest, venceu por 2-1 e um empate em 2-2 na última rodada contra o Bordeaux. Já a equipe do Mônaco vem aí de uma sequência de 5 vitórias seguidas e aqui eu vou colocar também o Mônaco na nossa lista de back. Dando sequência, temos Paris Saint-Germain contra o Lens. A equipe do Paris Saint-Germain vai fazer o jogo do título, se vencer será campeão. A equipe do Lens ocupando a 7ª colocação, vem fazendo uma boa campanha. A race é parecida com a do Paris Saint-Germain nos últimos 5 jogos. O Paris Saint-Germain perdeu uma e depois venceu 4 seguidas. A equipe do Lens venceu, perdeu e depois venceu 3 seguidas. Jogando em casa, a equipe do Paris Saint-Germain ocupa a 1ª colocação. Em 16 jogos venceu 15 e empatou uma, não perdeu nenhuma. Jogando fora de casa, a equipe do Lens em 16 partidas venceu 6, empatou 3 e perdeu 7. As últimas partidas entre eles, vitória do Paris Saint-Germain, vitória do Lens, vitória do Paris Saint-Germain e empate no último confronto. Nesse jogo eu vou colocar também o PSG na nossa lista de back. Saindo do campeonato francês, vamos para o campeonato português. E no campeonato português temos Benfica e Famalicão. A equipe do Benfica nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Famalicão nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Benfica ocupa a 3ª colocação. Em 15 jogos venceu 10, empatou 2 e perdeu 3. Marcou 36 gols e sofreu 15. Jogando como visitante, a equipe do Famalicão ocupa a 12ª colocação. Em 15 jogos venceu apenas 3, empatou 4 e perdeu 8. Os últimos jogos entre eles,
vitória do Benfica, vitória do Benfica, vitória do Benfica e empate em 1-1. O Benfica vem de uma vitória sobre o Sporting, venceu por 2-0 fora de casa. Já a equipe do Famalicão vem de um empate em 2-2 em casa contra a equipe do Gil Vicente. Eu vou colocar também o Benfica na nossa lista de back. Dando sequência, vamos para o campeonato holandês e temos o jogo Cambuur contra o PSV. A equipe do Cambuur ocupa a 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 5 derrotas. Já a equipe do PSV nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Cambuur ocupa a 13ª colocação. Em 14 jogos venceu 5, empatou 1 e perdeu 8, marcou 26 gols e sofreu 31. Jogando fora de casa, a equipe do PSV ocupa a 2ª colocação. Em 14 jogos venceu 10, empatou 2 e perdeu 2, marcou 31 gols e sofreu 16. Os últimos jogos entre eles, vitória do PSV, vitória do PSV, vitória do PSV e vitória do PSV. O Cambuur perdeu a última rodada fora de casa para o Vitesse e o PSV vem de vitória sobre o Ajax na final da Copa Holandesa. Aqui eu vou colocar também o PSV na nossa lista de back. Temos aqui também o jogo do NEC contra o Ajax, mas esse jogo do Ajax nessa odd de 1,20 eu vou ficar fora, que provavelmente o Ajax vai vencer essa partida, mas eu vou deixar fora. Dando sequência, vamos agora para o Campeonato Brasileiro da Série A. Aqui tem alguns jogos interessantes. Esse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense pode ser interessante para buscar um back Flamengo nessa odd de 2,05. Mas para isso a equipe do Flamengo precisa começar atacando e ir para cima do Atlético Paranaense. Red Bull Bragantino e São Paulo. Esse Red Bull Bragantino jogando em casa é uma equipe muito forte e pode ser interessante para buscar um back ao Red Bull Bragantino nessa odd de 2,63 ou talvez até um lei São Paulo. Mas eu vou deixar de fora. Fluminense e Internacional são duas equipes aí que não vêm fazendo bons jogos, vou deixar fora. Palmeiras e Corinthians eu vou deixar fora aqui, até mesmo pelo fato de ser corintiano eu vou estar mais torcendo para vencer essa partida. Atlético Mineiro e Coritiba, aqui não tem jeito, é back Atlético Mineiro, essa odd está baixa, mas se ela subir um pouco, eu vou colocar aqui o Galo em back. Os últimos jogos o Atlético vem aí de 2 vitórias, o Coritiba venceu na estreia e perdeu o segundo jogo para o Santos. Os confrontos entre eles, 3-0 Atlético, 1-0 e 2-0. O Atlético é um time que faz muitos gols e sofre poucos gols. A equipe do Coritiba é uma equipe que vem fazendo muitos gols nesse início de temporada também. Vamos dar uma olhada aqui na odd do over 2,5. O over 2,5 é 1,80. Eu vou colocar esse Galo também no over 2,5. Só lembrando que no over 2,5 eu não entro na odd abaixo de 2. Então essa odd aqui é 1,80. Lá para os 10 minutos, 15 mais ou menos, essa odd vai estar batendo aí na casa dos 2. Dando sequência, temos a MLS e vamos pegar o jogo do Austin contra o Vancouver. A equipe do Austin ocupa a 2ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Vancouver vem de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Jogando em casa, a equipe do Austin ocupa a 1ª colocação. Em 4 partidas venceu 3 e empatou 1. Marcou 12 gols e sofreu 2. Jogando fora de casa, a equipe canadense ocupa a 27ª colocação. Em 4 jogos são 4 derrotas. Marcou apenas 3 gols. Os últimos jogos entre eles, vitória do Vancouver e vitória do Vancouver. O Austin é bem freguês da equipe do Vancouver. O Austin vem de derrota no último jogo pela Copa dos Estados Unidos e a equipe do Vancouver vem aí de derrota, perdeu para o Montreal. E aqui eu vou colocar também o Austin na nossa lista de back. Outro jogo interessante também é o do Philadelphia Union contra o Montreal. A equipe do Philadelphia lidera, mas vem de derrota depois de uma sequência de 4 vitórias. O Montreal vem aí de 3 vitórias consecutivas depois de perder e empatar outra. Os últimos jogos entre eles, vitória do Philadelphia, empate e empate. Uma sequência boa aí de over 2,5 batendo nos últimos 3 jogos. A equipe do Philadelphia vem aí de uma derrota,
fora de casa, depois de uma sequência de 5 vitórias consecutivas. A equipe do Montreal vem de 3 vitórias seguidas depois de 2 empates. Eu não vou colocar esse jogo na nossa lista, mas é um jogo aí interessante para ficar de olho também. Então essa é a nossa lista dos jogos de sábado. Lembrando a vocês mais uma vez que não é para fazer a aposta e ficar esperando o resultado. Ficou aí o Beck, Newcastle, Red Bull Leipzig, Atalanta, Mônaco, PSG, Benfica, PSV, Atlético Mineiro e Áustria. E também tem o over Atlético Mineiro e Curitiba. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!